Oi. Olá, Carla. Vânia, já vou te chamar. Pô, daqui a pouquinho. Já tem gente entrando, a gente já tá ao vivo aqui. Boa paz, Carla. Como é que vai? Tá me ouvindo, minha irmã? Muito bem aí? Dá pra ouvir tudinho? Vânia, eu vou encerrar sua chamada, viu? Daqui a pouco eu chamo você. Olha, Rivana entrou também. Seja bem-vinda, Rivana. Seja muito bem-vinda. E Elcio também entrou aí na live. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tem mais gente chegando. Paz, Dai. Todo mundo aí me confirma se está me ouvindo direitinho, se o áudio tá bom, se dá para ouvir. Aproveita aí você que já chegou na live, encaminha essa live aí para pelo menos 3 pessoas, 3 irmãs aí, nesse aviãozinho que tem aí embaixo, ó. Aperta o aviãozinho e encaminha essa live aí para pelo menos 3 pessoas. Paz, Dai. Débora também entrou. Todo mundo tá me ouvindo, gente? Responde aí no chat, por favor. Se tá dando para ouvir direitinho. Se o áudio tá bom, se tá baixo. Conseguimos ser pontuais. O Vânia ainda não entrou, viu, Milton? Sueli, minha irmã. Seja bem-vinda. Tá ótimo? Que ótimo, que bom. Seja bem-vinda, Sueli. Você que já entrou, vou falar mais uma vez, encaminha essa live aí. Para pelo menos mais 3 mulheres aí, para serem edificadas nessa noite, porque eu tô com as minhas expectativas no Senhor extremamente elevadas. Vamos dar só um tempinho aí para os irmãos irem chegando. Tem irmãos que vão chegar do culto já em cima da hora da live, mas vai dar tudo certo. Já encaminhou aí, pessoal? Encaminha aí para outras pessoas. Pastor Milton pede a Vânia para entrar, que ela me fez uma chamada, mas não entrou na live diretamente. Bom, pessoal, vou fazer aqui um comentário do que é essa live. Na verdade, essa é a primeira live que eu estou fazendo em toda a minha vida, mas eu tenho muita expectativa no Senhor. Seja bem-vinda, Jamile. Seja muito bem-vinda. E o Senhor falou comigo a respeito dessa live, porque nós estamos na igreja em que eu congrego, na comunidade cristã, ministrando vida. Nós estamos em um período de imersão. Tem um culto de oração lá toda quinta-feira, às 15 horas. E nós estamos passando por um período de imersão, de conhecimento, de imersão na palavra, de conhecimento da palavra do Senhor, acerca das disciplinas espirituais. E tem sido um tempo bom que o Senhor tem promovido. E é um assunto muito profundo para a gente tratar em apenas uma semana, cada tópico em uma semana, cada disciplina em uma semana. E surgiu essa oportunidade de fazermos uma live com a pastora Ivane, que é uma mulher de Deus, uma mulher que eu tenho a oportunidade de caminhar com ela, tive a oportunidade de conhecê-la e ela é uma bênção. E eu fiquei sentida dela não poder ministrar em nenhum dos dias, ela está em um lugar bem distante daqui de onde a gente congrega,
E aí surgiu essa oportunidade de fazer uma live. E seja bem-vinda, Paula, Cristina também. Sejam todas muito bem-vindas. E aí surgiu essa oportunidade da gente fazer essa live e Vânia ministrar uma das disciplinas espirituais. E essa disciplina que a gente vai ministrar hoje é a disciplina da oração. Eu tô lendo esse livro aqui, super recomendo às irmãs. É um livro que fala acerca das disciplinas espirituais e como ela contribui para o nosso amadurecimento, crescimento espiritual. É um livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster. É um livro excelente. Ele trata das disciplinas espirituais de uma forma bem profunda. Ele divide as disciplinas espirituais em 3. E hoje a gente vai falar sobre a oração, que é uma disciplina espiritual interna. Mas na imersão que nós estamos fazendo lá, Filhas Maduras, na comunidade cristã Ministrando Vida, a gente está tratando das disciplinas espirituais externas. E essa semana a gente está tratando sobre o serviço e está sendo um tempo muito bom. Então você que está aqui nessa live, que tem interesse em fazer parte desse movimento, você pode mandar lá no meu direct e eu posso colocar você no grupo. Nós recebemos missões diárias, porque a intenção é de fato a gente viver a palavra. Porque de nada vale a gente ter o conhecimento da palavra, a gente aprender sobre as disciplinas espirituais, aprender sobre oração, sobre jejum, meditação da palavra, ou meditação e estudo da palavra, aprender sobre o serviço, sobre a solitude, sobre a submissão, sobre a simplicidade, sobre a adoração, que todos esses temas aí são disciplinas espirituais, se de nada nós colocarmos em prática. Então, lá no grupo a gente recebe missões diárias, que, Ivone, seja bem-vinda, as irmãs que estão chegando aí, sejam todas bem-vindas. E aí, minhas irmãs, de nada vale a gente ter esse conhecimento e não colocar em prática. Então, o direcionamento que o Senhor nos deu foi de ter missões diárias. Então, a gente tem tido missões diárias. E eu tenho recebido muitos testemunhos de irmãs que têm vivido, assim, experiências tremendas com o Senhor. Vânia, minha florzinha, você está tentando me fazer ligação. Tati, seja muito bem-vinda. Neide também. Entra pelo link, Vânia, que eu te mandei no WhatsApp. Aí você vai, ou então você entra pelo meus stories lá, abre no meu perfil do Instagram, que tem lá, que eu tô ao vivo. Aí você entra por lá. Eu tô esperando só a Vânia chegar pra gente poder começar aqui a orar e começar esse período que eu sei que vai ser precioso. É a minha primeira live, minhas irmãs, então tenham paciência comigo. Eu não sou high-tech e vai dar tudo certo. Paz, Tati, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver mais quem chegou aqui que eu não vi. Gabriele, seja muito bem-vinda. Neide, seja muito bem-vinda, irmã Neide. Sejam todas muito bem-vindas. Vou falar mais uma vez. Eliel também, Vaso, seja bem-vindo. Bispo, não sei quem é essa, mas seja bem-vinda, Rose. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveita aí. Luiz, meu irmão, Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Cadê a Aline que eu não tô vendo aqui? Ah, Ivane chegou. Glória. Oh, glória. Aleluia. Vânia tá me ouvindo direitinho. Irmãos, daqui a pouquinho eu vou chamar a Vânia. Ah, a Aline tá pelo perfil de Luiz. Pronto, Aline. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Sejam todas muito bem-vindas. Aproveita aí, usa o aviãozinho e compartilha essa live aí com outras irmãs, com outros irmãos. Vanessinha, minha flor, seja muito bem-vinda. Saudade de você, ó. Saudade de você. Só assim pra gente se reencontrar. Tá mais fácil pela rede social. Então vamos lá. Minha irmã Luciene. Ai, Jesus. Coração pra você, minha linda. Coração para você.
Seja muito bem-vinda, minha irmã Luciene. Saudade de você também, amiga. Vani já chegou. Vai, gente, encaminha aí esse aviãozinho para outras pessoas, para a gente começar. Porque eu sei que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações nessa noite. E Ele vai usar o conhecimento acerca da oração, que é o tema de hoje. Ivonete, minha irmã, seja muito bem-vinda. Sejam todas muito bem-vindas. Encaminha aí o aviãozinho. Já temos... veio por Carla Rose. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Miralva! Aleluia! Seja bem-vinda, Miralva. A graça e a paz do Senhor a todas. Me sinto como no culto, que os irmãos estão todos aqui. Daqui a pouquinho eu creio que já que chega. Irmãs, deixa eu só, enquanto o pessoal está chegando, deixa eu só atualizar as irmãs. Na próxima quinta-feira, nós teremos a ministração sobre a disciplina espiritual da submissão. Sheila, Manuela, seja muito bem-vinda também. Nós falaremos sobre a submissão, esse assunto que foi massacrado aí, tratado de uma forma tão fora da palavra, mas que quando a gente aprende na palavra, é um conhecimento que liberta, ao contrário do que o feminismo e que o mundo tem imposto a submissão como algo que aprisiona, como algo que pesa. A submissão que o Senhor nos traz é uma submissão que nos liberta, é uma porta para a liberdade. E o autor usa essa frase, né? Esse autor desse livro que eu estou lendo. Depois eu vou deixar a descrição direitinha desse livro. O autor ele usa essa expressão, a disciplina espiritual é uma porta para a liberdade. É uma porta para a liberdade. Alex, meu irmão, Alexandre, seja bem-vindo. Encaminha aí. Veio gente por Rivana. Anne, Anessa, né? Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindas. E eu quero que você nessa noite tenha uma expectativa no Senhor, porque todas as vezes que o povo dele se reúne, todos no mesmo propósito, ele se manifesta de uma maneira tremenda. Dai, minha flor. Seja muito bem-vinda, Dai. Dai cantou conosco no último culto. Foi uma bênção. É um prazer enorme. Sueli também estava lá. Se você tiver a oportunidade de morar perto, Anne Freitas, seja bem-vinda. E puder estar conosco toda quinta-feira às 15 horas, nós temos culto de oração lá na nossa congregação e tem sido um tempo de Deus, um tempo bom. E Dai estava lá conosco. Vamos lá, minhas irmãs, já deu 15 minutinhos, já deu tempo, né? Vamos começar porque hoje tem muita coisa boa aqui. Tem pão dos céus hoje para aqueles que estão aqui. E creio também que aqueles que vão assistir depois também serão muito edificados. Então aproveita aí, encaminha para quantas pessoas você puder. 3 pessoas, já está ótimo. Já vai estar ajudando. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Vani. Antes de chamar a Vani, eu queria só orar aqui por nossas vidas. Nós já estamos em oração por todas as mulheres que estão participando dessa imersão. Estamos em oração por você que já entrou aqui nessa live hoje. Meu esposo já orou por mim, inclusive ele está aí nessa live. Ele já orou por mim, orou por todas vocês que vão receber, todos vocês que vão receber essa palavra. Anne, minha flor, seja bem-vinda. Belinha, seja bem-vinda. E nós vamos orar. Amém? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que continue tomando a direção. Eu peço que você aí no seu lugar, na sua casa, onde você estiver, se você estiver no trabalho, não importa, que você agora se concentre. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos entregar este momento ao Senhor, pedir que Ele prepare o nosso coração como um agricultor que prepara uma terra para receber uma boa semente, porque a palavra do Senhor é uma boa semente. Amém? Então, você puder aí no seu lugar, se concentra e nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te engrandecemos, te agradecemos, te exaltamos porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é criador de todas as coisas. O Senhor tem todo o poder, todo o domínio. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso.
Obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Obrigado porque o Senhor é fiel à sua palavra. E a sua palavra nos diz, onde há 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. E estamos usando aqui um instrumento virtual para nos comunicarmos, mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em cada coração, embora estejamos territorialmente distantes, nós estamos conectados pela internet e conectados pelo Espírito. E nós queremos nesta hora, Senhor, entregar tudo ao Senhor. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja todo o louvor. Queremos Te pedir que o Senhor faça além do que pedimos ou pensamos, porque o Senhor, os seus planos ao nosso respeito são muito maiores, diz a sua palavra. Os seus pensamentos sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, para que se cumpra o desejo e o desígnio do seu coração acerca das nossas vidas. Então, Pai, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo nas suas mãos e te peço que o Senhor tome a primazia, que o teu Espírito Santo tenha liberdade. Nós fizemos planos, desde já eu te empresto e te apresento a vida de Vânia, ela se preparou, nós nos preparamos, mas nós damos liberdade ao teu Espírito Santo para fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer, porque nós cremos que a sua vontade é muito melhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e a tua palavra não volta para nós, para ti vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada e essa data estava na sua agenda. Essa data 12 de setembro de 2023, esse horário, essas pessoas que estão aqui nessa live, as pessoas que receberão o convite dessa live, todas elas estavam na sua agenda. Então nós queremos te dar toda a liberdade nessa noite e te pedir que o Senhor faça além das nossas expectativas, Pai. Nós te apresentamos a vida de Vânia, toma a tua filha nas tuas mãos, que o Senhor use-a como um instrumento, assim como um tangedor pega a sua harpa para tocar uma linda canção, que o Senhor tome a vida da tua filha, que nenhum nervosismo, nenhuma insegurança, nada aquilo que possa vir como impeditivo possa prosperar, mas que ela seja usada pelo Senhor, que ela seja usada nessa noite para as nossas vidas e que o Senhor, Pai, transborde pela vida dela e que esse transbordar nos alcance. Nós te agradecemos, guarda a nossa casa, a nossa família, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, diz assim, ó, amém, eu creio. Escreve aí nos comentários. Faz uma concordância aí, diga amém, eu creio. Eu queria, irmãos, antes de chamar a irmã Vânia, eu queria cantar uma canção com vocês. As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de cantar, é a forma como eu me conecto com o Senhor. E eu queria nessa hora cantar uma canção com vocês. É uma canção velhinha, mas eu creio que todos aqui conhecem. Amém? Então louve junto comigo aí no seu lugar. É um culto, irmãos. Isso aqui é um culto, não é nada além disso, é um culto. Então o culto é feito por todos nós. Então cante aí na sua casa também essa canção, porque o Senhor está procurando, buscando sobre a face da terra verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Amém? Se você é esse adorador, então feche os seus olhos e adore a Ele, cante essa canção. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Peça. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor.
dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Se você está aqui nessa noite, é porque você tem no seu coração o anseio de aprender mais do Senhor, de se aproximar mais dEle, de buscar mais o conhecimento acerca do Senhor e ser transformado, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, se você está aqui nessa noite, você é aquele que está querendo se alinhar com a palavra para que o Senhor, irmãos, essa tem sido a minha oração. Eu tenho orado ao Senhor pedindo isso. Que eu possa ouvir do Senhor, assim como Jesus ouviu quando ele foi batizado no Rio Jordão. A Bíblia diz que ouviu-se uma voz do alto céu que diz: eis aí o meu filho em quem tenho prazer. E o anseio do meu coração é que o Senhor olhe dos céus e Ele olhe para a minha vida, Ele olhe para a sua vida e consiga dizer: essa é a minha filha, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Que os olhos dele procurem sobre a face da terra e parem nas nossas vidas, no nosso coração quebrantado e contrito de verdadeiros adoradores. Amém? Vamos agora convidar a irmã Vani para participar dessa live. Já encaminhou aí, minhas irmãs? Encaminha aí para 3 pessoas, pelo menos, para a gente ser instrumento do Senhor na vida de outras pessoas. Você, Vani, o convite. Nós vamos compartilhar um pouquinho aqui da palavra do Senhor. A câmera está invertida. A câmera está invertida. A câmera... E o seu áudio já está saindo, né? Irmãos, quem conhece a nossa irmã Vani sabe que essa risada aí, ela não fica de fora, né, Vani? Não pode. Não pode. Não pode de jeito nenhum ficar de fora. Pronto. Olha aí. Olha eu, gente. Olha. Olha eu, Seja cheguei. muito bem-vinda, minha irmã. Eu espero que você tenha cantado aí também esse louvor, orado aí Cantei. conosco. Amém? Coração já está calminho? Já. Cantei, falei para o meu pai, para o seu pai também. Ache em mim, verdadeira adoradora. Aleluia. E ele tem procurado e tem achado, né? Amém. Quando você diz, eu quero dizer para as meninas, algumas que eu estou vendo aqui o nome subindo, algumas também que eu não conheço, que é um prazer muito grande estar nessa live,
fazendo a vontade do Senhor. E eu quero dar uma noite de paz para essas meninas. E eu quero dizer para essas meninas que o Senhor tem muitas respostas nessa noite, né? Para muitos corações. Mas eu quero já ir dizendo para as meninas também que eu costumo dizer que quando a gente busca do Senhor, a gente quer aquela resposta, a gente fala assim, Senhor, eu quero a sua vontade. Mas na maioria das vezes, a vontade do Senhor não é a nossa, né? Mas eu quero dizer para as meninas e para os meninos também, que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e também é agradável, né? Então, eu quero louvar a Deus, né, por esse convite maravilhoso que eu sei que veio da parte do Senhor. Eu estava comentando com o Milton que Jesus me pegou, eu nem vi que ele estava me pegando. Mas é porque, na realidade, ele achou em mim. Naquele momento eu estava com um espírito e um coração de verdadeiro adorador. Acha em mim, Senhor. E ele achou, e aqui estamos, né? Para falar desse tema maravilhoso, maravilhoso, que é a oração, né? Amém. Vânia, você podia começar se apresentando, porque eu acredito que nem todo mundo, a maioria aqui te conhece, mas nem todo mundo te conhece. Você poderia se apresentar aí para as irmãs, para os irmãos que estão aí e que vão assistir também, que essa live provavelmente vai ficar gravada. E aí, para você se apresentar e para os irmãos conhecerem um pouquinho quem é essa Ivane, quem é essa moça bonita. Muito obrigada. Eu sou Ivane, né? Sou pastora Ivane. Congrego na igreja, o tempo só Deus sabe, né? É um tempo maravilhoso, uma igreja maravilhosa que o Senhor nos chamou. A sede fica em Santo Amaro da Purificação, mas tem também uma filial na Santa Cruz, e está chegando a outra logo, logo, né? Logo, logo está chegando a outra, e pertinho, pertinho, que muita gente que está nessa live vai poder estar conosco. Tá bom? Sou casada com o pastor Milton. Sou casada com o pastor Milton, esse homem que eu amo. Depois de Deus, ele é o dono do meu coração. Sou mãe de Nayane, uma menina maravilhosa, também uma intercessora da casa do Senhor. E tem um monte de irmãs maravilhosas. Amém? Amém. Vânia, fica Quer mais saber de mim? Quer mais saber de mim? Tá bom. Quero saber tudo que você preparou aí, que o Senhor lhe guiou, lhe orientou, lhe instruiu através do Espírito Santo dele. E aí eu vou lhe dar toda a liberdade agora. Como eu falei mais cedo, nós estamos em um culto. Você não pôde estar conosco aqui em Paripe, na comunidade cristã Ministrando Vida, mas o Senhor nos oportunizou esse momento, então estamos no culto, então é como se agora eu estivesse passando o microfone para você. Fique à vontade, se quiser louvar, se quiser orar, se quiser já começar a palavra, fique à vontade. Muito obrigada. Eu vi que você já orou, né? Já orou. Mas eu quero orar mais um pouquinho. Amém. Porque o tema dessa live é oração, né? Então eu quero orar mais um pouquinho. Aqueles que puderem, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e continue ligadinho com o Pai. Pai, nessa hora estou aqui, Senhor, juntamente com esse povo, os verdadeiros adoradores, que vieram receber do Senhor. E eu sei que nessa noite, grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo, porque eu sei que o Senhor já está fazendo. O teu Espírito Santo já moveu em tantos corações, Pai, para estarmos aqui juntinhos, cultuando ao Senhor, aprendendo com o Senhor, ouvindo do Senhor. Então, por isso eu peço ao Senhor, aqueles que ainda estiverem com a sua mente preocupada com alguma coisa que não seja de fato, de verdade, te adorar nesse momento, Senhor, eu peço ao Senhor nesta hora, que essas pessoas possam se voltar para o Senhor e ficar com os ouvidos atentos à resposta do Senhor e com o coração também sensível, porque eu sei, nós ouvimos com o ouvido, mas a obediência está no nosso coração. Então, visita o nosso coração também nesta hora, Pai. Visita o nosso coração. Tira toda a resistência, Senhor.
porque sei que muitas coisas que o Senhor fala, nós não queremos ouvir, não queremos obedecer, mas nessa hora eu peço ao Senhor, tira toda a resistência do coração e nos deixa como um coração obediente, como a terra fértil, que a tua palavra irá cair, irá germinar. Eu não peço que germine nem de 100, mas de milhões e de milhares, e de quantas vezes necessário for essa palavra germinar, germina em nossas vidas, Senhor. E continua conosco. Continua falando conosco, porque o Senhor já está fazendo a boa obra em nossas vidas. E eu sei que o Senhor vai aperfeiçoar em nome de Jesus. E aquelas que ainda estão com dificuldade para entrar, eu peço ao Senhor, tira toda a dificuldade, Senhor, e que nós possamos estar aqui aprendendo do Senhor. E com certeza nós iremos sair daqui mergulhados e muitas lavadas na palavra do Senhor. Então, amém. Continua, porque sei que é o Senhor que está na direção. Amém. Amém, amém, amém. Glória. Amém. Eu quero começar a falar, né? Porque não tem como você falar de oração sem falar dessa mulher, né? Oração é aquela sintonia que nos liga a Deus, né? Se você entende que você tem um chamado, para o seu chamado ir bem, você tem que ser um homem e uma mulher de oração, para que assim o Senhor possa dar a direção de como você vai cumprir o propósito que Ele te chamou, né? Então, eu entendo que o Senhor está falando com cada uma de nós aqui, nessa noite. Vocês precisam estar com o ouvido mais sensível. Vocês precisam de estar orando e ouvindo, porque muitas vezes nós oramos até muito, né? Aí eu vou tirar um período de oração. Nós oramos 1 hora, falamos, mas quando a gente termina de orar, a gente não tem a sensibilidade e a paciência de esperar ouvir a resposta do papai, né? Então não adiantou a gente orar muito se a gente não ouviu e não obedeceu o que o Senhor estava falando conosco. Eu quero começar a falar que não tem como não falar dessa mulher. Ana. E se eu fosse falar, eu tinha tantas pessoas, tantos heróis da fé, tantos na Bíblia, que oraram e que o Senhor respondeu. Mas uma oração que uma mulher, eu quero falar de Ana. E por que eu quero falar de Ana? Porque Ana é uma mulher que orou por um filho, né? E o Senhor, assim, deu filho para Ana. O filho que ela tanto orava, a bênção, a vitória que ela tanto necessitava, ela recebeu aquela vitória. Mas não foi de qualquer jeito. Nós também não recebemos bênção de qualquer jeito, né? Às vezes a gente ora, mas não obedece. Ana, ela orou, ela queria ter um filho, né? Ela via Penina subindo todo ano para ir oferecer, né? Prestar louvor ao Senhor com o filho de Eucana. Mas Ana não tinha. Quando Penina ia oferecer sacrifício ao Senhor, Ana só chorava, porque ela não tinha aquilo que ela tanto queria. Eu imagino que Ana orava, mas orava com amargura, com tristeza, com tantas outras coisas, mas teve um dia que Ana orou, e o Senhor achou ali em Ana um coração de verdadeira adoradora. Ela falou para o Senhor, né? Chegou lá, vocês conhecem essa passagem, que fala que Ana chegou no templo muito amargurada, começou a orar. Ela estava tão amargurada, tão angustiada, que só os lábios dela se moviam. E o sacerdote, Eli, perguntou por que ela estava assim, se ela estava embriagada. Mas ela estava ali orando, estava angustiada. E assim é na nossa vida. Às vezes nós ficamos, assim, passamos por algum processo tão doloroso que muitas vezes a gente não tem palavra, né? Mas Ana, mesmo sem palavra, ela estava orando ao Senhor. Ela estava orando ao Senhor. E o Senhor, quando aquele homem, aquele sacerdote, o sacerdote ali, falou que ela estava embriagada, né? Que era que ela estava embriagada. Ela disse, não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada, estava com o espírito angustiado. Quando a palavra do Senhor diz que o Senhor é o socorro bem presente
na hora da angústia. Então, Ana estava com o espírito angustiado. E ela estava ali orando, e naquele momento, ela orou de pureza de coração. Mas o que me chama a atenção na história de Ana é que Ana orava antes, mas naquele dia ela orou diferente. É como o Senhor. Hoje eu acordei de manhã com um hino, eu só sei cantar essa parte que fala assim: orar, orar, o Senhor está me chamando para orar. Orar, orar, o Senhor está te chamando para orar. Porque quando a gente ora, a gente fica próximo do nosso Pai. Eu tenho um monte de irmãs que eu amo. Menina, e quando eu encontro essas meninas, menina, se possível, vira uma vigília. E não acaba o assunto. Não acaba o assunto. E a gente está ali em um diálogo, né? Conversando, porque a gente tem intimidade. Então, por isso que a gente tem assunto para conversar. O tempo necessário até virar uma vigília. O Senhor quer ter essa intimidade comigo e com você. E muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes a gente está tendo intimidade com qualquer outra coisa, menos com aquele que pode nos conduzir com firmeza naquilo que ele nos chamou. E a palavra do Senhor diz que Ana, naquele dia, ela orou diferente. Ela orou diferente. E ela falou para o Senhor, se o Senhor concedesse para ela um filho, ela daria o filho dela para ficar na casa do Senhor, ao serviço do Senhor. E diz a palavra do Senhor que naquele mesmo dia, Eucana conheceu a Ana e Ana ficou grávida. De quem? Do profeta Samuel. E Ana cumpriu tudo direitinho. Mas a palavra do Senhor diz que Ana não tinha filho, não era porque ela não queria, nem porque Eucana também não podia fazer filho. Foi porque o Senhor tinha fechado a madre de Ana. Tinha propósito? Tinha. Tinha propósito. Então, quando nós pedimos, ficamos orando, e aquilo que a gente buscava, aquela vitória, aquela bênção não chega, é porque o Senhor quer que a gente fique mais próximo dele e tem um propósito. Além de ficar mais próximo dele, tem outro propósito também. Então, irmãs, eu entendo. Agora eu quero falar um pouquinho de mim, de falar de efeito de oração. Ana orou muito tempo. Não foi nem 1 nem 2 anos, né? Ela orou muitos anos. Com os filhos, quando ela viu os filhos de Penina. De Penina. Penina, que era a mulher, esqueci. E Eucana, o marido dela. Ela era uma mulher amada, Ana. Né? A palavra do Senhor diz que quando Eucana ia oferecer ao Senhor sacrifício, primeiro, a maior parte era de Ana. A maior parte era de Ana, porque Ana era amada. Ana só não tinha filho, mas Ana era amada. Chegou o tempo de ela falar que começar a se queixar com Eucana. E Eucana perguntar para ela: Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos? Ela já tinha o amor de Eucana, mas ela queria os filhos. A realização de Ana, ela já era realizada. Tinha um marido que amava, certo, né? Mas ela queria os filhos e não teve. E não tinha o filho. Então, ela ainda era incompleta. Porque, na realidade, a gente sempre tem um propósito. Tem coisas que a gente tem, mas a gente almeja do Senhor outras. Será que o Senhor não queria dar um filho para Ana? Claro que ele queria. Mas antes de dar o filho para Ana, ele tinha um propósito. Ele queria ensinar um monte de coisa para Ana. Como hoje, eu e você, e a maioria dos que estão nessa live também, é Ana. E o Senhor quer ensinar. Ele pode, mas ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Enquanto Ana não recebeu aquele filho, Ana começou a chorar, amargurada, aquele negócio todo. Mas quando Ana teve Samuel, foi tempo de alegria, foi tempo de gozo, foi tempo de satisfação. Não é verdade? Não é diferente na minha vida e na sua vida. Mas eu quero falar um pouquinho de mim. Eu um dia fui Ana, né? Eu quero falar de Ana antes de Samuel e Ana depois de Samuel.
Ana, antes de Samuel, era uma mulher atribulada, amargurada, né? Insatisfeita, frustrada. Tudo isso era Ana antes de Samuel. Eu quero falar de mim, sendo Ana antes do Samuel, porque eu tenho a minha vitória. E a minha vitória foi gerada em oração. Não foi com 1 ano, não foi com 2 anos, não foi com 3 anos, foram com muitos anos. Mas como Ana se sentiu feliz, satisfeita, falta palavra para dizer como Ana se sentiu depois que ela recebeu a vitória dela, que era o Samuel dela no braço. Comigo não foi diferente. Então, quero falar de mim antes de chegar à minha vitória. Eu orei muito tempo por um homem. Quem era esse homem? O meu marido. Eu casei, eu não era cristã, o meu esposo também não era. Mas 6 anos depois, 7 anos depois, eu aceitei a Jesus. Eu aceitei a Jesus e o meu esposo não. Meu esposo não aceitou Jesus. Meu esposo não queria nem ouvir falar de Jesus. E quando eu falava que ele seria um cristão, ele dizia que não. Ele confessava que eu era uma mulher de Deus, mas ele era do diabo. Ele confessava isso. Mas eu não aceitava. Eu não aceitava aquilo. E eu dizia para ele, tá bom, tá certo. Você acha que você é isso, né? Mas você é de Deus. E orei muitos anos. Todas as vezes que orava, eu estava feliz? Claro que não. Claro que eu não estava. Eu estava que nem Ana, amargurada. Muitas vezes, muitos achavam que eu estava embriagada, ou que eu estava com qualquer outro sentido, menos que eu estava angustiada, porque eu queria uma vitória do Senhor. E eu não orava para qualquer pessoa, eu não orava para qualquer ser, eu orava para o Todo-Poderoso. Mas a vitória demorou de chegar? Demorou, como a Diana também demorou. Mas tinha um propósito? Claro que tinha. E enquanto isso, eu aprendi a orar. Enquanto a vitória não chegou, eu orei de todas as formas. Fui orando de todas as formas, como Ana também. Tinha dia que Ana estava, eu imagino que Ana estava amargurada, ela chegava ali diante, nos pés do Senhor. Eu não faço ideia do que Ana dizia, mas eu quero dizer que tinha dia que eu chegava diante do Senhor para orar e dizia para o Senhor, Senhor, o Senhor só pode ser homem? Por que o Senhor só pode ser homem? Porque o Senhor defende esse homem demais? O Senhor ainda não me dá nem liberdade de eu dizer que eu quero me separar desse homem. O Senhor dizia. E eu dizia, não, mas eu quero me separar desse homem. Mas sempre vinha, como eu estava orando, aí vinha aquele aquebrantamento, porque muitas vezes, irmãos, a gente fica esperando que o Senhor use um profeta ou outro para falar. Mas na realidade o Senhor quer. Ele quer que você esteja ligadinho com ele, para ele falar diretamente com você. E aí depois ele usa, assim, os profetas para confirmar o que ele já tinha falado com você. Mas ele quer falar com você. E eu dizia para o Senhor, o Senhor só pode ser homem? Só pode ser homem. Para o Senhor defender esse homem do jeito que o Senhor defende, eu entendia que o Senhor estava defendendo a ele, né? Defendendo ao meu marido e não estava me defendendo. Eu digo, ele tinha que dizer assim, toma essa decisão mesmo. Larga esse homem. Deixe de amar esse homem. Mas não era nada disso. Sempre que eu ia, qualquer atitude que eu queria tomar, o Senhor sempre me dizia assim, fale que ama, haja com amor. É fácil, irmãs? Não é. Não é quando você está na carne. Quando você está na carne, querendo agir na carne e que o Senhor vai te frear. Não. Fale que ama. E eu quero que eu fale, começava a chorar. Naquele momento que ele dizia, que ele me constrangia, fale que ama. E aí eu começava a chorar, Senhor, me ajude. Aí nessa hora eu ficava mais próxima, ficava igual a Ana, mais próxima de Deus nessa hora. Tinha um propósito, tinha um propósito. E eu começava a chorar, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Jesus, eu preciso, Jesus, eu preciso. E naquele momento que eu estava naquele choro de amargura, o Senhor estava ali, dizendo, minha filha, você não sabe o que está preparado para você. Você não sabe o que está preparado. A palavra do Senhor diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
E eu quero dizer para pessoas que estão nessa live que o choro à noite tem sido anos, porque a noite para mim foi anos. Foram quase 12 anos de noite. Mas eu quero lhe dizer que agora já chegou na maioridade, porque eu já tenho 18 anos de alegria, né? Eu chorei 12, quase 12, mas a 18 eu tô sorrindo. Aleluia. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas foi fácil? Não. Foi conversando que eu consegui essa vitória? Foi brigando? Não. Foi na oração. Foi na oração e com muita sabedoria. Com oração e muita sabedoria. E tinha dia que eu não tinha palavras para orar. Tinha dia que era só lágrima. E tinha dia que nem lágrimas. Tinha dia que eu só ajoelhava e ficava ali naquela posição, dizendo, Senhor, estou nas tuas mãos. Não consigo nem falar, nem chorar, eu não consigo nada. Eu sou eterna dependente do Senhor. Eu preciso do Senhor. E quando eu saía dali, eu já saía lavada. Alma lavada. E aí, quando eu levantava, eu sentava e eu começava a ouvir o Senhor falar. Tenha paciência. Tenha paciência, porque vai chegar o tempo da bonança. Você está na escassez, mas vai chegar o tempo da bonança. E eu ficava forte. Pegava aquela força e continuava. Aí, no outro dia, eu estava orando mais forte. E cada dia eu ia me aproximando mais do Senhor. Cada dia eu ia me aproximando mais do Senhor. E o Senhor ia dando, cada dia ele ia me dando uma estratégia de oração. Ele me dava estratégia. Ore correndo. Eu orava correndo dentro de casa. Tinha dia que ele dizia assim, ore em espírito. E eu orava ali em espírito. Tinha dia que ele dizia assim, ore na palavra. E eu pegava os salmos, começava a orar. Uma oração que faz efeito poderoso. Oração na palavra. Ore a palavra. Irmã, eu não tenho o que falar. Hoje eu estou sem motivo nenhum para orar. Não tem palavra. Ore a palavra. Ore a palavra. Ore a palavra. Quando você terminar de orar, você vai ver onde você está, em que nível você está. E o Senhor ouviu. A oração que prevalece é a oração da palavra e de sincero coração. Essa oração prevalece. A oração na palavra, você orando a palavra e de sincero coração. Não tem como, não dá para outro. Se você tem um coração sincero, desceu ali diante do Senhor com sinceridade, falou tudo aquilo. Aí, quando você levantar, ele começa a falar e você obedece, irmãos. Eu quero dizer para vocês, vai ser só vitória. Sim, voltando. E o Senhor me dava todos os tipos de estratégia. Tinha dia que ele dizia assim, hoje você vai orar sentada. Eu ficava sentada, só no Espírito. E o Senhor me botava, eu ficava sentada, só olhando. Mas o Espírito em oração fazia efeito? Fazia. Por que fazia efeito? Porque eu estava seguindo a direção do Senhor. E enquanto isso, o Senhor estava me alinhando. Me alinhando para a minha vontade? Claro que não. A minha vontade era bem outra. A minha vontade era de seguir a carne. E a carne só puxa para baixo. A carne veio de baixo, só puxa para baixo. Mas quando eu entendia que eu não estava lutando contra a carne nem contra o sangue, né? A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue. Eu falava, meu Senhor, me ajude, me dê força, porque eu sozinha não posso. E o Senhor me dava força. E era noites e mais noites sem dormir. Aí aprendi tanto, tenho tantas experiências com o Senhor, nesse tempo de guerra, nesse tempo de amargura, nesse tempo de tristeza, nesses 11 anos, quase 12 de noite, foram coisas grandiosas que o Senhor fez na minha vida. Essa foi uma das bênçãos que eu digo assim, que foi uma das muito grande essa, porque quando o Senhor, depois de quase 12 anos, o Senhor pegou meu esposo abriu o coração para o Senhor,
e ele teve um encontro com ele. A noite acabou. A noite acabou. E aí veio a alegria. E eu fico assim, quando às vezes eu estava muito angustiada, tinha dia que eu não tinha palavras, mas ninguém me via triste, irmãos. Eu chorava muito. Eu congregava na igreja, que a maioria das pessoas que estão aqui na live congregava. Eu era conhecida como a irmã que mais ria. Eu, ninguém sabia quando eu estava triste. Eu chorava mesmo, estava na igreja, na casa do meu pai, chorava mesmo, gostava de chorar, estava sentindo. Tipo assim, é a casa do seu pai, então chore. E eu chegava lá, me lançava. Mas daqui a pouco eu estava rindo, porque eu sabia que o meu Redentor, ele vive. E na hora certa ele ia se levantar ao meu favor. Que na realidade, ele estava todo o tempo ao meu favor. Eu que não entendia. Eu que não entendia. Eu achava que o Senhor estava defendendo ele porque era homem, porque defendia ele e não me defendia. Então, quando eu pensava assim, eu dizia que o Senhor era injusto. Agora você vê, Deus ele nos conhece. Eu estava dizendo que o Senhor era injusto, né? Quando eu dizia, o Senhor defende ele porque é homem. Eu estava dizendo que ele era injusto. Mas mesmo assim, o Senhor conhecia a intenção do meu coração, como conhece a intenção de cada uma que está nessa live. Cada uma que passa por essas noites também. Muitas que estão ouvindo aí passa por essas noites. Passa por essas noites que um dia eu passei. Mas eu quero te dizer, como o Senhor mudou a história de Ana, mudou a minha história, e tem mudado muitas histórias, vai mudar a história de vocês também. Hoje tem mudança de vida, hoje tem mudança de cenário. Hoje é o dia que preparou o Senhor para te dizer que tem mudança de cenário. Mas o necessário é orar, orar. O Senhor está convidando para orar. Senhor, eu estou tão atribulada. Vai orar, porque Ele disse que nessa hora Ele está com você. Senhor, eu estou tão feliz. Vai orar, porque nessa hora Ele está com você. Senhor, estou passando por uma situação que só o Senhor vai orar, porque Ele é com você e Ele está com você. Senhor, tem essa causa que é impossível, a especialidade do meu Pai e do seu Pai. E Ele não é só Senhor, Ele é Salvador. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. E nós, como servas, como filhas amadas, devemos obedecer a ordenança do nosso Senhor, né? E eu quero lhe dizer que aí depois, meninas e meninos, depois de 12 anos quase orando por este homem, ele aceitou Jesus. Aleluia. Aceitou Jesus para a glória de Deus e para a alegria do meu coração. E quando Jesus teve um encontro com ele, porque a palavra do Senhor diz que não foi ele que escolheu Jesus, foi o Senhor que escolheu a ele. E ele deixou ser escolhido, né? O Senhor entrou na nossa vida, na vida dele. Claro que na minha já estava. E na vida dele também, porque a palavra de Deus disse que a esposa santifica o marido. E o marido também santifica a esposa. A esposa não pode salvar, nem o marido salvar a esposa, e nem a esposa salvar o marido. Porque salvação só há em Cristo. Mas o esposo santifica a esposa e a esposa santifica o esposo. Então, meu esposo já era santificado. Porque ele já era santificado? Porque eu era santificada no Senhor. E se ele era meu esposo, era uma carne só, ele era santificado. E eu fui fazendo, dando também testemunho, mães. Porque às vezes a gente ora muito, jejua muito, lê muito a palavra, mas não obedece. Não dá exemplo, né? Dizemos que somos, mas nas atitudes nós negamos quem deveríamos ser, né? Oramos muito, mas quando é na hora que pisa no calo, não adianta você orar tanto, porque você jogou tudo ao vento. Então é melhor a gente orar. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar em todo o tempo e orar sem cessar. Quando a gente está dormindo, a gente tem aquela proteção maravilhosa, mas quando a gente está acordada,
toda hora a gente está orando. Às vezes eu estou em casa e o Senhor, ele sempre me desperta assim, igual esses coraçãozinhos que tá subindo aí, de vez em quando eu vejo subindo. Aí o Senhor fala assim, manda um presente para alguém. Sempre ele dá um nome, é claro, né? E qual é o presente? Quando às vezes você está tão ligadinha com o Senhor, ele lhe desperta naquela hora. Intercede pela igreja, intercede pelos pastores, intercede por aquela ovelha, intercede por pessoas que ele te dá nomes. Eu tenho muitas experiências, se eu for falar aqui, eu vou levar a noite toda falando, nesses meus anos de dificuldade, de oração, enquanto eu pedi ao Senhor a salvação do meu esposo, o Senhor me dava muitos filhos na fé, o Senhor me revelava muitos nomes. Em oração, eu estava orando um certo tempo, e o Senhor me deu o nome de uma irmã. E eu orei por essa irmã 7 anos. E quando chegou o dia de eu conhecer essa irmã, ele falou assim para mim, hoje, me falou o nome da irmã, e falou assim, hoje, você vai conhecer, e falou o nome da pessoa, você vai conhecer fulana. Quando você chegar na igreja, ela vai estar sentada no segundo banco, com a roupa azul, do lado direito. Quando eu cheguei na igreja, entrei, estava a moça lá no segundo banco, com a roupa azul. Aí eu cheguei e falei assim para ela, peguei na mão dela e falei assim para ela, chamei o nome dela. Ela olhou para mim e falou assim, você me conhece? A irmã estava muito ferida, muito machucada. Eu falei para ela, conheço. Ela, você me conhece de onde? Aí eu falei, das noites que você não dorme. Aí o Senhor começou a dizer para mim, diga para ela isso, isso, isso. Aí eu falei, daquela noite que você não dormiu, daquele dia que você fez isso, daquele dia que você fez aquilo, daquele dia que você fez aquilo outro, daquele dia. E ela começou a chorar. Aí eu falei assim, eu falei para ela, você é gerada. O Senhor fez eu gerar você em espírito há 7 anos. E aí ela começou a chorar, 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 chorar. E essa irmã, para a glória de Deus, hoje nós somos, sabe o que é amigas? Amigas? Amigas. Então, como é que eu tive essas experiências? Enquanto eu orava pelo meu esposo, enquanto eu aguardava em silêncio, que nem diz a palavra do Senhor, aguardava em silêncio a salvação do Senhor. E tem tempo que você precisa de parar de orar por aquilo que você está orando todos os dias e pedir ao Senhor, Senhor, eu quero servir na vida de alguém. Eu já orei por essa causa, o Senhor já ouviu, eu sei que o Senhor já ouviu, mas eu quero servir orando, mas eu quero orar pela vida de alguém, eu quero interceder pela vida de alguém. Isso é maravilhoso, porque quando você volta para o seu problema, que era, ele já está mais leve e às vezes até já está resolvido, porque enquanto isso você estava servindo ao Senhor, orando por outro. Então, a oração é maravilhosa. É uma chave que move o coração de Deus. Mas a resposta não vem, mas eu estou orando muito. Mas e a obediência, minhas irmãs, meus irmãos? E a obediência? Porque não adianta orar se não obedecer. Orar é para você ficar íntima, né? Bem íntima com seu amigo, com seu irmão. Ter aquele diálogo, é falar. Mas aí, quando a gente fala, a gente também ouve, né? E se você foi lá até o Senhor, conversou, desabafou, contou para ele tudo, as causas, ele vai te dar uma solução. Ele vai dizer, vai por aqui, minha filha, vai por aqui, meu filho. Vai desse jeito, vai desse aqui. E se você não obedecer, você vai ficar igual o povo que estava no deserto, que não obedeceu. Né? Dando volta, ó, muitas voltas, porque não obedeceu. Então, a oração move o coração de Deus. E a obediência vem a vitória. Então, a gente precisa não só orar. Orar, tem que orar, para ter intimidade com seu pai. Tem que orar. Porque aí você vai ver os propósitos de Deus se cumprir na sua vida. E através de como? Da oração. Você vai orando e ele vai te alinhando. Vai te alinhando. Alinhar é fácil? Meu Deus. Não é não. Mas é necessário. E se você não conversar com seu pai, se você não orar com seu pai, você nunca vai saber o que é que ele tem para você. Né? Ele não tem. E se você conversa, quanto mais você conversa,
com seu pai, mais intimidade você vai tendo com ele, né? Mais sensibilidade, você vai ficando mais parecida com ele. Quando você olhar, vai dizer assim, poxa, eu andei tanto, estou conversando tanto com ele, que eu já estou falando como ele, já estou agindo como ele, já estou tendo as atitudes que nem ele. Tem pessoas que a gente anda tão junto que a gente às vezes fala, alguém, menina, parece que é fulano. Menina, você fala que não é fulano. Porque a convivência, a intimidade, né? Você tem uma intimidade tão grande com aquela pessoa que você pega os trejeitos da pessoa. Porque você é íntima daquela pessoa. E o Senhor quer comigo e com você é intimidade. E como é que a gente ganha intimidade com Deus? Orando e lendo a palavra. Orando e lendo a palavra. Porque também não adianta você só orar se você não lê a palavra. Né? Você tem que orar e ler a palavra. E obedecer a ordenância do Pai. Porque não é só você que fala. Você fala, ele te ouve e depois ele te dá a direção. Olha, minha filha, segue esse caminho aqui, ó. Segue esse caminho aqui. Vai por aqui. E aí, você vai chegar onde? No lugar de glória. Mas é fácil orar. Tem dia que a gente ora muito. Mas tem dia que a gente está com dificuldade de orar. Mas o Senhor conhece. Fique na posição ali, Senhor. Eu costumo falar com o Senhor de joelho, mas hoje eu não estou com condições de ficar de joelho. O Senhor só me ouve de joelho? Claro que não. Claro que não. Senhor, eu não posso dobrar meu joelho, por isso eu não vou falar com o Senhor. Não. Ele te ouve. Ele te ouve de joelho, sentado, deitado, porque está no seu coração. Está no seu coração. A palavra do Senhor diz que a gente só vai encontrar Ele quando a gente buscar Ele de todo o nosso coração. Então eu quero te dizer que aí o meu esposo aceitou Jesus. Depois que ele aceitou Jesus, meu Deus, a gente começou a fazer viagens missionárias. Logo depois o meu esposo foi tomando, foi entendendo o que Deus queria com ele. E tem muitas coisas que eu só vim entender que Jesus tinha comigo depois que meu esposo aceitou Jesus. Mas eu era uma mulher de oração? Sempre. Sempre. Você gosta de orar? Muito. Por quê? E por que que eu fiquei esse tempo todo orando? E o Senhor demorou esse tempo para trazer ele? Tinha um propósito. Porque talvez se ele aceitasse antes, eu não orasse tanto. Talvez se a minha vida fosse tão fácil, eu não orasse tanto. E se talvez ele viesse para o Senhor mais cedo, eu não tinha tantas experiências. Com certeza eu não tinha. Com certeza eu não tinha. Porque muitas experiências que eu tinha com o Senhor era orando. Orando. Então eu quero dizer para vocês, meus queridos e minhas queridas, ore. É tempo de orar. O Senhor está nos convidando para orar. Porque quando você ora, você fica sabendo das coisas antes de acontecerem. Porque se você está ligadinha com seu Pai, com o seu Senhor e o seu Salvador. Tem pessoas que dizem que Ele é só o Salvador. Por isso que não obedece. Mas quando entende que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, quando eu entendi que Ele era o meu Salvador e o meu Senhor, eu entendi. Ele me salvou e Ele é meu Senhor e eu quero servir a Ele no propósito que Ele tem na minha vida. E aí, qual é o papel do servo? Obedecer o Senhor. E esse não é um Senhor qualquer. Não é aquele Senhor que te bota algema, aquele Senhor que te dá chicotada, nada disso. Esse Senhor só tem preparado para você o melhor dessa terra. Ele tem prazer, esse Senhor, ele tem prazer em me abençoar, em te abençoar. Então, o Senhor, ele é maravilhoso. E eu quero falar, tem tantas outras pessoas que eu podia falar de oração, né? Tem Ezequias, né? Tem Eliseu, tem Débora, tem Raquel,
que também orou por um filho. Ela queria um filho, Raquel, queria um filho de Jacó, né? E ela chegou a dizer para Jacó, dá um filho, senão eu morro. Ela queria um filho, era estéril. Eu não sei, deve ter muitas estéreis nessa live, né? Porque se o senhor está falando de Ana, que era estéril, tá falando, agora também me lembrou Raquel. Aí pode dizer, não, mas eu não estou pensando em um filho. Mas tem um monte de coisa na sua vida que está estéril. Mas que o Senhor hoje vai trazer luz, vai trazer vida. E você precisa querer viver o propósito de Deus. Mas até hoje, eu aceitei a Jesus há muito tempo, e até hoje ainda não sei. Muitas vezes o Luciano ouviu isso, né, Luciana? Até hoje eu não sei para o que foi que o Senhor me chamou, até hoje. Eu não sei para o que foi que o Senhor me chamou, até hoje. Eu faço tudo, mas não sei para o que foi. Se a gente orar e esperar o Senhor responder, a gente não fica assim, não. A gente não fica assim, não. Porque Ele nos guia por águas tranquilas. E quando você está tranquilo, seus ouvidos estão sensíveis, você está em paz e você entende o que o Senhor quer com você. E se seu ministério estava estéril, foi até hoje, que a partir de hoje você vai orar e vai ouvir o que o Senhor está dizendo para você. O efeito da oração vai vir e ele vai te alinhar, ele vai alinhar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, a sua, porque é a dele que tem que ser alinhada a sua que tem que ser alinhada à dele, porque ele é o Senhor, ele é o seu Salvador e ele é o seu Senhor. E eu e você, como servas, filhas amadas do nosso Pai, vamos obedecer a ele. Amém? E aí as nossas orações, com certeza, vai ter um efeito, não só para a minha vida e nem para a vida da minha família, mas para a vida de muitos. Eu posso dizer que através das orações que o Senhor me movia a fazer naquele momento que eu gastava com o Senhor, que eu gastava não, eu ganhava, eu não gastava, eu ganhava com o Senhor. Não só eu fui alcançada, mas muitas pessoas foram alcançadas. Muitas pessoas foram alcançadas. E eu sei que muitas pessoas também oraram por mim, e eu também tenho sido alcançada e ainda vou continuar sendo alcançada através das orações. Então, oração é poderoso. Oração é poderosa, meus irmãos. Oração é a chave que move o coração de Deus. Mas não esqueça que não é só orar. Tem que ser a oração e a ação. Qual é a ação? É obedecer o que o Senhor lhe direcionou. Você ora, aí ele vai te dizer o que é que você tem que fazer. E aí você vai obedecer. Aí não tem como a vitória não vir. Aí não tem como o seu milagre não vir. Aí não tem como as portas não abrir. Aí não tem como você ser sarada. Aí não tem. Porque quando você obedece, você é sarada, viu? Quando você obedece, você é sarada. E quando a gente não obedece, a gente fica meio que rebelde, né? E rebelde, ele não é sarado, ele é doente. Ele é tão doente que ele não obedece. Mas quando você é sarado, você tem prazer em obedecer o seu pai. Né? Eu falei muito, né, Lu? Não, eu estou com pressa aqui por causa do tempo da live, mas deixa eu fiz algumas anotações aqui do que você falou, minha irmã. Eu preciso também fazer umas considerações aqui. Por muito tempo, a gente ouvia falar das mulheres que intercediam pelos maridos, e eu me alegro no Senhor de você ter trazido para esse lado, né, da intercessão também. A oração, ela tem duas vertentes, ela tem o poder para transformar o externo, porque a gente intercede, mas ela também tem o poder de nos transformar. Então, o que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses últimos dias é que Ele tem chamado, de fato, as mulheres a voltar a orar. As mulheres não têm mais tido, como a gente teve uma oportunidade de conversar, as mulheres não têm tido mais
a determinação de interceder pelo seu esposo, pelos seus filhos, por aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor. Muitas já desistiram, já abriram mão. Eu não sei se você está aqui nessa live hoje, você já tomou esse posicionamento acerca de alguém da sua casa ou acerca de alguma circunstância, mas o Senhor tem nos chamado a orar, porque como o Vânia bem falou, a oração ela nos alinha com o Senhor. É um relacionamento que nós temos com Ele. Enquanto nós estamos orando, Ele vai nos dando direção, Ele vai nos trazendo, né, o direcionamento de como a gente deve conduzir as coisas. Tem Jaque aqui na live também, que eu já ouvi o testemunho dela acerca do seu casamento. Ela não desistiu. E hoje nós temos vivido dias em que as mulheres têm desistido. Têm optado por abrir mão do seu casamento, têm optado por desistir, porque é a escolha mais fácil, como você bem falou, por muitos momentos você pensou em desistir, mas Deus nem lhe deu essa ousadia, né? Essa oportunidade. Então, o Senhor tem falado conosco nesses últimos dias, as mulheres precisam se levantar em oração. As mulheres, nós ouvimos falar que as mulheres se reuniam, elas intercediam e viam a transformação do seu esposo. Mas, de repente, como você bem falou aqui, a noite de uma e de outra já podem ser anos, mas não importa, essa noite ela vai passar em um dado momento, mas enquanto você está passando por essa circunstância, Deus está lhe aperfeiçoando, Ele está me aperfeiçoando. É o que a Bíblia fala, né? Que as provações, as lutas, elas servem para forjar o nosso caráter. E quando nós estamos aqui orando por alguém, por um esposo, por um filho, por uma transformação de um ente querido, Ele está nos moldando, Ele está nos trabalhando. Porque quando Ele nos pede para amar um esposo que está lhe tratando mal, ou um esposo que está fazendo algo no sentido, né? De se opor à sua crença, de se opor à sua confissão de fé, Deus está pedindo para você amar alguém nesse sentido, Ele está lhe dizendo, está lhe ensinando, está me ensinando o que de fato é o amor, né, Vani? Então, a oração, ela tem esse poder de nos transformar e de transformar o outro. E nesses últimos dias, Deus tem levantado, sim, mulheres para interceder pela sua casa. Você que está aqui nessa noite, não desista. Não desista do seu esposo, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus parentes. Cadê aquelas mulheres, Vani, que iam para os cultos de oração, interceder e chorar mesmo, e clamar pela sua casa, interceder pela sua família, orar a palavra, muito bem como você falou, a oração ela tem poder quando nós oramos a palavra. A oração de Jesus ela tinha tanto poder, porque Jesus, ele e o Pai eram um, não é verdade? Então, a oração, ela tem poder quando nós oramos a palavra. A Bíblia fala que vós pedis, mas não recebeis, porque pedes mal, porque o nosso coração não está alinhado com o Senhor. Então, se levante. A disciplina espiritual da oração, nessa imersão que nós temos fazendo, toda a disciplina ela é intencional, Vânia. Eu não preciso esperar eu sentir um arrepio, eu não preciso esperar eu sentir sabe, para eu começar, não. Eu tenho que colocar isso como intencionalidade. Eu preciso reservar um momento de oração ao Senhor, seja lavando os pratos, seja depois que todo mundo dorme, seja no descanso do meu trabalho. A irmã Carla conta o testemunho lá na igreja, ela teve a oportunidade, ela compartilhou esse testemunho. O horário do almoço dela, ela sacrificou, ela podia estar conversando com outras pessoas, ela come rapidinho e ela vai orar. Ela está sendo intencional e Deus começou a descortinar na vida dela tudo aquilo que Ele tinha como propósito. Então, de repente, não é que Deus não esteja falando conosco, como o Vânia bem disse, somos nós que não estamos reservando um tempo de intimidade com o nosso Pai. E sim, a oração nada mais é do que essa conexão aí, esse momento de intimidade. Então, o que eu posso te dizer nessa noite é: seja intencional. Procure um horário aí no seu dia e diga, não, esse horário aqui, assim como a gente recebe uma visita, marca uma visita na nossa casa, ou vai para um culto, não, esse horário aqui é o horário que eu vou me dedicar a orar ao Senhor. E você vai ver que talvez você entre nesse lugar de oração, nesse momento de oração, com muitas questões, muitos propósitos, mas aí quando você começa a orar ao Senhor, o Espírito Santo vai começando a lhe conduzindo. Não é bem sobre isso que eu quero conversar com você hoje, é sobre outros aspectos. Não é sobre esse motivo. E aí você começa a colocar as suas questões de lado, como o Vânia bem disse. Irmãos, a gente não precisa orar várias vezes a mesma coisa. É como se a gente estivesse dizendo, Senhor, o Senhor não está ouvindo que eu orei por isso ontem. A nossa alma gera essa expectativa. A necessidade da nossa alma faz a gente orar várias vezes pela mesma coisa. Mas vamos praticar orar, talvez pelo
mesmo motivo, mas com aspectos diferentes. Está Sim. orando pelo seu esposo, mas traz assim uma oração mais, Criando Senhor, estratégia, ajuda né? Criando as estratégia. estratégias que a Criando gente recebe na estratégia. oração. Senhor, ó, eu tenho orado pela salvação do meu esposo, mas hoje eu quero orar assim para que o Senhor dê sabedoria a ele no trabalho dele, dê sabedoria a ele na educação com os nossos filhos. Comece a trilhar, mas seja específico. E o Espírito Santo é quem nos diz isso, porque a Bíblia nos diz que nós não sabemos orar como convém, Como né, convém. Vani? Então, Mas enquanto nós a temos um gente ajudador um poderoso, né? ajudador poderoso. Então, eu lhe Poderoso. convido nessa noite a você ser intencional. Marque, se você sair dessa live aqui hoje, com essa determinação, não sei, o senhor fez na vida de Ana, o senhor fez na vida de Vânia, o senhor fez na vida de Jaque, que está aí na live, que eu conheço o testemunho. Tem outras irmãs aqui que talvez tenham passado por isso em outras áreas da sua vida, mas se o senhor fez na vida deles, o senhor é o mesmo. Nós precisamos ser essas pessoas que ministram a vida. Nós precisamos sair daqui com a intenção. Não adianta pegar todo esse conhecimento, como o Vani bem disse. Irmãos, eu cresci ouvindo que a oração é a chave da vitória. Me perdoe, eu não sei nem quem falou isso, mas a oração, ela nos conduz a um ambiente propício para que nós possamos obedecer, porque de fato a obediência é a chave da Sim, sim, vitória. Então, se sim. eu obedeço, a Bíblia fala lá em Deuteronômio que as bênçãos do Senhor vão correr atrás de mim. Se eu obedeço, o Senhor ele vai me munir de tudo que eu preciso, né? Não por merecimento, mas ele vai me munir de tudo que eu preciso para caminhar, minha caminhada de fé. Então, talvez você esteja orando várias vezes pela mesma coisa, já enjoou até de orar, e o Senhor está te dizendo nessa noite, não precisa repetir as suas orações. Você precisa, muitas vezes, como o Vani bem disse, se calar e ficar ali naquele momento. Reserve, faça isso, eu te desafio a fazer isso. Reserve um momento do seu dia e fique ali. Diga, Senhor, eu cheguei aqui para orar, tenho muitas coisas, mas eu vou fazer como as irmãs daquela live falaram lá, eu vou parar aqui e vou ficar aqui um tempo com o Senhor. Então fale tudo, despeje tudo diante do Senhor, lance sobre ele todas as suas ansiedades, depois aquiete a sua alma e comece a ouvir aquilo que Deus está falando, porque a oração, como o Vani bem falou também, não é uma coisa que eu fico falando, não. Deus também quer comunicar a gente. Sim. O Espírito dele também quer falar conosco. Então eu te desafio a você fazer isso e você começar a ver no ordinário, sabe? No dia a dia, o Senhor começar a te direcionar. Nós temos visto, Vani, nesses últimos dias, a gente já está terminando, a gente tem visto nesses últimos dias muitas mulheres contando esse tipo de testemunho, que está ali lavando os pratos e o Espírito Santo ora por fulano, ora por ciclano, ele está precisando agora. É E o Senhor verdade. nos dá a graça de depois até ter essa confirmação, né? A pessoa dizer, não, em tal situação eu estava passando por tal coisa e eu recebi um refrigério. Deus usou você pela misericórdia dele, mas te usou, né? Para continuar nos Então, motivando, né? Sabendo que a gente está no caminho certo, seguindo a direção do Senhor, né? exatamente, Alinhando a vontade exatamente, dele, né? exatamente. Então, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, eu te desafio a ser intencional. Esse livro, Celebração da Disciplina, fala muito isso, de você fazer de propósito. Se tem que orar de propósito. Tem que servir, eu vou provocar uma situação para eu exercitar o serviço, eu vou provocar uma situação para eu exercitar a minha oração. Então, não espere você sentir o sol conectar com a lua, tudo se alinhar para que isso aconteça, porque isso não vai acontecer. Então, seja intencional, reserve aí, bote um horário no seu dia para você fazer isso e você vai ver o que Deus vai começar a falar e como ele vai começar a trabalhar na sua vida. O meu esposo, ele tem um costume de, todos os dias que ele acorda, ele se senta e ele pensa, passa um bom tempo pensando. Depois ele começa o dia, aquela agitação, aquele corre-corre que a gente não consegue parar quase de momento nenhum. Mas ele tem um dado momento que ele para. É como se ele tivesse, sabe, recebendo as instruções. E quantos de nós não paramos? A gente corre o dia todo, Vânia. A gente já acorda na hora de sair e já sai correndo para trabalhar e depois volta e já está cansado, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos meninos. E a gente não para. E o Senhor está só esperando, né? Que Esperando momento para é que você vai responder, parar? esperando para responder o que nós perguntamos para ele. Porque se a gente também não parar, a Pergunte. gente não vai ouvir nunca o que ele tem para falar com a gente, Isso né? mesmo. Porque se ele Isso mesmo. parou para nos ouvir, ele também quer que a gente pare
para ouvir o que ele tem para nos falar, né? É verdade. E nos direcionar na realidade, né? Porque ele sempre está nos direcionando. Bom é ouvir a palavra do Senhor e obedecer, né? Porque ouvir todo mundo ouve, mas a palavra do Senhor diz que nós devemos ser ouvintes praticantes. É ouvir e praticar. Não adianta você ouvir e esquecer, né? Mas se você ouve e pratica, a gente vai andar sempre em vitória, né? Amém, em vitória. Amém. Vânia, eu podia ficar aqui a noite toda, mas o Instagram vai me cortar daqui a pouco. Eu queria que você orasse. Eu queria que você orasse nessa hora. Orasse para que, pelas pessoas que estão aqui nessa live, pelas pessoas que vão receber essa live, para que o Senhor desperte de fato nesses últimos dias, sacuda o povo dele para se levantar, que acordem, né, nesse sentido de orar mesmo, de ter um momento de oração. Os líderes de ministério que coloquem momentos de oração durante os seus cultos, hoje em dia, isso aí é um outro parênteses que eu não vou entrar agora, eu vou só passar por cima. A gente tem muito entretenimento nas igrejas, a gente tem muito entretenimento, muito. E eu acho que tem chegado os dias da Igreja do Senhor caminhar, né, para menos entretenimento e mais disciplinas espirituais, mais jejum, mais oração, né, mais estudo da palavra, porque é isso que de fato que vai nos firmar. Amém? Amém. Vamos orar para a gente terminar, que o Instagram me corte e fique sem fim essa live. Não, vai ter fim. Tudo que tem começo tem fim. Então vamos orar. Vamos orar. Você também ora aí junto com o Vânia, viu? Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por esse tempo, por essa estação de despertamento, Senhor. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos despertou nessa noite. Eu quero te agradecer porque eu sei que sementes foram plantadas. E sementes essas que vão dar fruto, vão florescer. Eu quero te agradecer porque eu sei que muitos desses que estão na live, eles vão sentir desejo, Senhor. Vai provocar um momento de estar orando contigo, falando contigo. Deus, eu quero te pedir, porque sei que não vai ficar nessa, mas eu quero te pedir que todos que possam ouvir, Pai querido, essa live, eles possam ser impactados, eles possam perceber o quantos eles precisam alinhar a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor tem falado em muitos corações. Muito obrigado, Deus. É em nome de Jesus que eu te peço isso. Muito obrigado, porque o Senhor tem despertado em mim. Esses dias o Senhor tem despertado em mim. E hoje, de maneira especial, falando que o Senhor tem nos convidado para orar. Então é porque o Senhor quer ter uma intimidade conosco. O Senhor quer que a gente venha ser mais íntimo do Senhor. O Senhor quer um relacionamento íntimo. Então, Pai, eu quero te agradecer por esse despertamento. E eu quero pedir que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nossa vida para nos convencer e que nós venhamos sentir desejos, que nós venhamos entender, ter carência, Pai, de estar falando contigo, de gastar tempo e ganhar experiência com o Senhor. Então, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque eu sei que grandes coisas o Senhor está fazendo. Só não sei o tamanho, mas eu sei que é grande. E esse é o tempo de oração. Então, nos ensina cada dia mais. Nos incomoda, Pai. Nos incomoda para estar orando, para estar falando contigo. Então, muito obrigado. E o tema é a oração. Então, eu gosto de orar. Usando as palavras, meu Deus, não muito eloquentes, mas eu gosto de orar e de falar com o Senhor. O Senhor não quer palavras bonitas, o Senhor quer sinceridade. E eu gosto de orar e de falar com o Senhor. Então, Senhor, abençoa cada uma das tuas filhas, dos teus filhos, para que possa ter esse desejo de estar cada hora mais com intimidade contigo. Esse relacionamento íntimo, Senhor. Então, muito obrigado. Abençoa também a vida de Luciana, que ela possa entender, Deus, cada dia mais, que necessário é estarmos nos alinhando à tua vontade. Então, Senhor amado, eu sei que o propósito é grande. Então, cumpre em nós o teu propósito, porque eu sei que o teu querer é magnífico, é maravilhoso. Então, cumpre em nós o teu querer. Muito obrigada, Senhor.
Muito Amém, obrigado. amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deixa eu só pedir mais uma coisa ao pessoal que ficou aqui até o final. Muito obrigado. Agradeço a Deus, agradeço a todos. Eu queria que você desse um print nessa tela e postasse, porque eu não sei o que é que vai acontecer, Vânia, mas eu não acho que vai parar aqui. Fazer igual a Não vai não. você, embora eu não queira, mas que seja feita a vontade do Senhor. Então, quem puder aí, printa a tela dessa live hoje e faz um compromisso com a gente, comigo e com Vânia e com o Senhor primeiro. Com o Senhor primeiro, depois comigo e com Vânia. De você ser intencional. Amanhã você vai reservar um momento do seu dia para poder se dedicar a um período de oração. Nem que seja 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. O pessoal que está chegando agora, essa live vai ficar salva. Mas você printa aí a tela, Vânia, ó. Pede a Milton aí para fazer um print. Você que está aí acompanhando essa live, ó. Printa a tela e diz assim, ó. Eu vou me comprometer. Posta aí na sua rede social. Posta onde você quiser. Menciona a Vânia, me menciona. Mas assuma esse compromisso com o Senhor. Eu vou marcar um momento do meu dia, seja hoje. Muitos do Espírito Santo não vai deixar nem de que passe de hoje. Vai ser hoje ainda. Mas se comprometa intencionalmente de amanhã, você marcar um momento, não esse horário, e creia que vai aparecer muitos impedimentos para você não conseguir fazer isso. Mas que você vença todos eles em nome de Jesus e reserve um momento de orar, porque eu sei que Deus ele tem mais. Amém? Deus Quem printou a está tela nos aí? convidando para orar. Amém. Deus não está Amém. nos convidando para orar. Amém. Orar. Orar. Deus ainda nos chama nas madrugadas, viu, irmãos? Nós temos passado dias em que isso já ficou para o passado, isso é para as irmãs mais velhas. Não, Deus ainda nos chama na madrugada, porque às vezes a mente da gente está tão sobrecarregada que Ele espera a gente adormecer. Quando a gente adormece, Ele, ó, nos chama. Então, Deus abençoe, que o Senhor continue falando poderosamente aos nossos corações e que vocês tenham uma noite de paz e que o Senhor chame a cada um de nós, cada um que está aqui, né, que vai assistir, para um momento mais intenso de intimidade e oração com Ele. E seja intencional. Amém? Vânia, minha Amém. flor, um cheiro. Eu poderia ficar aqui a noite toda com você, mas a gente vai ter outras oportunidades, eu creio. Gente, eu também muito creio. obrigado. Deus abençoe. Dê uma noite de paz a todos vocês. Amém. Tchau. Beijo. Amém. Tchau.